A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM. Hoje é sábado, 11 de agosto de 2012. Começa agora o Observatório do Esporte. Eu sou Luiz Moraes. E eu, Andressa Borzillo. No Observatório de hoje, informação e análise sobre os acontecimentos esportivos da semana. Confira uma entrevista exclusiva com o medalhista olímpico Arthur Zanetti. E ainda, comentários sobre as Olimpíadas de Londres. Esses assuntos você acompanha agora no Observatório do Esporte. Aqui no Observatório, a informação vai além das quatro linhas. Hoje integram a mesa do programa Zeca Marques, Tuca Américo, João Paulo Benini, Andressa Borzillo e eu, Luiz Moraes. E hoje, pela primeira vez em 3 temporadas do programa, o Observatório do Esporte vai dar um aplauso coletivo. Vamos aplaudir o ginasta Arthur Zanetti, que fez história na última segunda-feira em Londres. Ele conquistou o primeiro ouro da ginástica artística brasileira em Olimpíadas. E o observatório é pé quente. Arthur Zanetti esteve em Bauru no mês de junho para participar da Semana Sesc de Esporte para Todos. Na ocasião, o repórter Gabriel Cortes foi até o Sesc e conversou com Arthur Zanetti, que contou suas expectativas para os Jogos de Londres. E quais as suas expectativas para a ginástica brasileira em Londres? Temos grandes chances assim, de medalha com o Diego e também comigo, mas essa daí já não é certeza, porque competição é competição, né? Então pode acontecer qualquer coisa lá na hora. É esperar mesmo na hora e tentar representar bem o país. A ginástica teve uma boa injeção de dinheiro nos últimos anos e criou bons atletas como o Diego, a Daiane, mas as Olimpíadas o resultado não tem aparecido. Por que isso acontece com a ginástica olímpica brasileira nas Olimpíadas? Por que os resultados não têm aparecido? Isso daí é complicado falar porque cada um é cada um no momento ali, algumas vezes pode estar um pouco mais pressionado ou não, depende de cada atleta. Todos os atletas agora estamos começando a fazer um trabalho de psicologia esportiva, então isso acaba ajudando muito a eliminar esses problemas. Quando você estiver na hora, conseguir eliminar problemas negativos e conseguir fazer sua parte e fazer uma boa prova. Pelo jeito, a gente, toda a mídia brasileira, deu sorte a Arthur Zanetti aí, já que muita gente aqui na região mesmo acompanhou a vinda dele a Bauru. E, de fato, foi muito interessante que foi logo, pouco antes, né, do início dos Jogos, e aí ele trazer essa medalha olímpica para o Brasil, essa medalha de ouro inédita para a ginástica. Como você acha que repercutiu isso, o Zeca, essa medalha inédita para o Brasil? O Observatório do Esporte, bom, primeiro um abraço a todos os amigos e ouvintes do Observatório do Esporte. O nosso aplauso coletivo ao Arthur Zanetti é pelo ineditismo da medalha, a primeira medalha olímpica na ginástica. A ginástica que já tinha vencido mundiais, mas que sempre batia na trave, para não fazer nenhum tipo de trocadilho, né, porque a trave é um dos elementos da ginástica, mas sempre batia na trave e na semana passada já destacávamos que o Brasil tinha ficado com o 10º lugar em equipes, né? E era inédito aliás, também? o décimo lugar em individual. Individual. O Sérgio Sasaki ficou o 10º lugar em individual, que era o melhor resultado de um brasileiro em Olimpíada também, né? E agora o Arthur Zanetti surpreende e, na verdade, né, o que você dizia, aqui em Bauru todo mundo se sentiu pé quente, porque ele foi entrevistado por várias emissoras, vários veículos. E o que eu acho interessante é que o Arthur Zanetti até então era desconhecido para o grande público no Brasil, mas a imprensa especializada internacional já apontava o Zanetti como uma das possibilidades de medalha de ouro do Brasil. Então é engraçado ver mais uma vez que a imprensa esportiva especializada apontava, né, as casas de apostas em Londres, meu querido Papa, já devia cravar Arthur Zanetti com ouro, e aqui no Brasil só o conhecia o nosso Gabriel Cortes, que fez a entrevista, a nossa equipe, e a Sadia, que aliás é um dos destaques que eu ia fazer aqui. A Sadia, ela, por enquanto, gravamos o programa nesta sexta-feira, dia 10 de agosto, a Sadia patrocina os 2 ouros brasileiros, que são a Sara Menezes no judô, que foi a primeira mulher medalhista de ouro na Olimpíada, e agora o Arthur Zanetti. Na verdade, né, Zeca, a Sadia acho que fez uma pesquisa, um estudo, e o grupo de atletas patrocinados eram os que teriam, a princípio, a priori, o a maior Leandro chance Guilheiro, do judô, estava entre os nadadores, o Bruno Fratos, da natação. Foi 4º lugar na prova dos 50. Em que o César Cielo ficou com o bronze. Mas enfim, a Sadia patrocina o judô, a ginástica olímpica e a natação, os esportes aquáticos, como eles dizem.
E acho interessante que uma empresa privada faça esse trabalho. Quer dizer, eu prefiro ver uma empresa privada patrocinando essas modalidades do que as empresas estatais, bancos, Correios, Embratel e coisas do tipo. 2 comentários, né? Quem acompanhou um pouco mais a questão da ginástica artística, o Arthur Zanetti já era um dos cotados. Ele foi bem classificado no Mundial, a empresa especializada já apontava ele como uma possibilidade. Mesmo aqui no Brasil, a boca miúda se apontava isso. A questão é que no Brasil, quando se fala em ginástica artística, remete-se às meninas e às provas de solo. Isso. É uma identidade que já criou-se. Que criou-se em função dos atletas brasileiros. E as mulheres não disputam a prova em que ele foi ouro, que é a prova da argola. Não tem na modalidade feminina. E na verdade eu acredito que a argola está entre os 3 aparelhos mais difíceis, de maior grau de dificuldade dentro da ginástica artística, junto com o cavalo com alças e as barras paralelas, porque são provas de muita força. E eu gostei muito no comentário da Maria Esther Bueno no Conexão Sport TV, que ela fez aquele comentário muito sincero de quem não acompanha e não entende de esporte, que ele realiza o exercício de uma forma que parece fácil. Tá tranquilo, né? Tranquilo, que não existe esforço nenhum naquilo. E é um esforço monstruoso, sem trocadilho lá do meu amigo Papa aqui, mas é um esforço monstruoso. Maria Estrabueno não pode falar isso porque ela jogava tênis com o mínimo esforço do Américo. Sim, com certeza. E o Arthur só errou em uma das previsões dele, né? Que ele falou que o Diego Hipólito era uma chance real de medalha e o Diego, mais uma vez, acabou falhando na prova do solo, não conseguiu chegar... Primeiro se apresentar bem, apresentar de forma completa, caiu novamente. E depois acabou ficando numa colocação ruim em função dessa queda. O Diego, que já era um postulante à medalha na Olimpíada de Pequim, dessa vez também ficou fora. Lembrando que o Diego, ele optou por só competir na modalidade solo, sendo que ele poderia, né? Ele teria até a chance de competir outros, mas preferiu focar no solo, infelizmente aconteceu o que aconteceu. E Diego, pela segunda vez, levando um tombo infantil, se ele treinar 1000 vezes, ele não leva um tombo, como ele levou nesses jogos e nos jogos anteriores em Pequim. Então, acho que reforça aí a necessidade, como o próprio Arthur afirmou, de um treinamento psicológico um pouco mais forte, mais intenso, para que o atleta não tenha essas falhas durante a competição. Você percebia na entrevista que ele desabou. Ele estava totalmente alterado depois nas entrevistas pela face do atleta. Então, uma questão perigosa. Em relação ao Arthur, achei muito legal da parte dele, assim que ele recebe a medalha, vai dar as entrevistas, ele agradecendo ao pai, que foi quem criou os primeiros aparelhos para que ele pudesse iniciar na ginástica, e ao clube dele de São Caetano, que ele vai desde criança. Sem essa história de centro de treinamento em Curitiba, de não sei o quê. Ele agradeceu ao clube lá de São Caetano, que dá a estrutura mínima que seja para ele se desenvolver como atleta. Então, acho muito legal. Na hora que você conquista os louros, lembrar do pequenininho que te ajudou, do amigo da venda que dava um patrocíniozinho, dava o lanche e ajudava de alguma forma. Então, ele se lembrou desses amigos que ele tem desde a infância e acho que é sempre válido a gente tocar nesse assunto. Eu vou retomar esse assunto quando eu falar da medalha do boxe com a Adriana Araújo. Bom, então fica aí o nosso aplauso coletivo. Vamos agora aos aplausos e às vaias individuais. Mas enfim, a próxima medalha, se houver ainda a medalha do Brasil na Olimpíada inédita, vai receber também o nosso aplauso coletivo na próxima semana. Então vamos começar agora com os destaques aqui de cada um. Vou começar com você, Zeca Marques. O que você trouxe pra gente? Bom, rapidamente, eu vou falar sobre o Usain Bolt, vou falar sobre Fabiana Miller, sobre Oscar Pistorius e sobre... Quero dar uma menção honrosa a quem não ganhou medalhas, né? O Diogo Silva do Taekwondo, Robenilson de Jesus do boxe, depois eu já explico por quê. Tucamérico, sua vez. Seus destaques de hoje. Se sobrar tempo depois de tantos destaques do Zeca Marques, eu vou falar um pouco sobre a disputa já pelos direitos de transmissões de transmissão dos Jogos de 2020, né, que não tem sede definida ainda. Um pouquinho sobre a Adriana Araújo, sobre o boxe feminino e, lógico, sobre o vôlei. Para desespero de Zeca Marques. Sobre o vôlei, você nem precisava anunciar seu destaque. E você, João Paulo Benini? Eu quero falar um pouquinho sobre o basquete, né, a queda frente à Argentina e o 5º lugar, e também sobre a nossa saltadora Mal Reimage. Perfeito. Que vento que está nesse estúdio hoje.
Aqui nós não temos a Fabiana Mir nem a Marra Imagem, mas nós temos a Andressa Periborzillo. E você, Andressa? Que se estivesse no salto com vara, com o vento, bateria o recorde Voaria, interplanetário. Né? Eu vou falar aqui também da participação do Taekwondo, do Diogo Silva e a relação de arbitragem aí nas lutas. E vou destacar aí uma família gigante do boxe brasileiro, que está representada nas Olimpíadas por Esquiva e Yamaguchi, mas que o seu Toro Moreno tem mais 18 filhos aí pra contar pra gente a história do boxe. Que prole, hein? Tem mais filhos do que destaques do Zeca Marques no programa. Exatamente. Bem, Luiz, seus destaques? Bom, destacar o Robert Harting, que pelo lançamento de disco conseguiu a medalha de ouro e uma comemoração extremamente efusiva, correndo pela pista atlética, pulando as barreiras que estavam preparadas ali. Conversaram também um pouco aí sobre essas comemorações efusivas. Exacerbadas, exatamente, das Olimpíadas. Então vai lá, começamos com Zeca Marques. Bom, eu acho que o nome da Olimpíada de Londres será Usain Bolt, pelos recordes que ele bateu. Primeiro atleta a ganhar por 2 vezes consecutivas 100 metros rasos, 200 metros. Ele não briga com o Michael Phelps? Michael Phelps, eu acho que não teve o mesmo desempenho em 2 Olimpíadas seguidas, né? O Phelps é o maior medalhista da história. O Phelps bateu o recorde de maior número de medalhas numa só Olimpíada em Pequim, 4 anos atrás. Mas eu acho que o Usain Bolt faz isso de uma maneira mais espetacular. E ele sabe utilizar a imprensa, a mídia, para fazer a promoção do espetáculo. É aquilo que a imprensa adora. Quer dizer, depois que ele vence os 200 metros e não bateu o recorde porque não quis, eles aceleram nos últimos 10 metros, ele vai, brinca com a torcida, com a plateia, pega a câmera do fotógrafo. Eu acho que o ambiente faz flexões para mostrar que ele está em forma. O ambiente da pista de atletismo, o estádio, ele é mais midiático, ele colabora. E aí tem outra coisa, Piri, que o Armando Nogueira comentava isso sobre a Fórmula 1, nosso Luiz aqui, que é o especialista da Fórmula 1. Que na Fórmula 1, o piloto se esconde atrás de um macacão e de um capacete, a gente não vê a expressão do piloto. Na natação, como as provas, eles ficam praticamente o tempo todo com o rosto dentro da água, né, excetuando-se o nado de costas, mas a gente mal vê a fisionomia do atleta. E o atletismo, eu acho que é por isso que a prova rainha de toda a Olimpíada é os 100 metros. No atletismo a gente vê a expressão do atleta, a gente vê os movimentos, os músculos se movimentando. E eu acho que o Usain Bolt ele entra para a história. Na narração da Sport TV era o Milton Leite que fazia a transmissão dos 200 metros. E o Milton Leite disse o seguinte: há um novo Deus no Olimpo. E eu concordo com ele. Eu acho que o Usain Bolt já tem o seu ingresso. Ele mesmo disse que se ele conquistasse a prova dos 200, assim, aí sim ele seria uma lenda do esporte. Então eu acho que ele já tem o passaporte carimbado no Olimpo. E só uma coisa, quando ele venceu os 100 metros no meio da semana, já fizeram a comparação com o Carl Lewis, que era o primeiro a ganhar os 100 metros 2 vezes. Eu quero lembrar que o Carl Lewis ganhou em 84 em Los Angeles 100 metros, mas em 88 ele ficou em segundo, na verdade. O vencedor da prova de 100 metros em 88 em Seul, na Coreia do Sul, foi o Ben Johnson, jamaicano, por coincidência ou não, naturalizado canadense, que ganhou o ouro de acho que talvez a prova mais espetacular dos 100 metros que eu vi na minha vida. Foi essa do Ben Johnson em 88, vencendo o Carl Lewis. Só que o Ben Johnson, todos vocês devem se lembrar, foi depois desclassificado por força de substâncias ilícitas, Tucamérico. Sim, famoso doping. E em relação ao Carl Lewis, essa disputa pessoal dele com o Usain Bolt, o Bolt já disse: eu não respeito o Carl Lewis, porque o Carl Lewis teve 3 exames positivos de doping encobertos pela Federação Norte-Americana de Atletismo. Então ele falou assim, cara que se dopa, pra mim, ele tá num outro patamar. Eu não tenho nem suspeita disso. Então eu me coloco no mesmo nível de Muhammad Ali e Michael Jordan. Talvez ele ainda precise um pouquinho mais para chegar no nível desses dois. Agora, em relação ao doping, concordo com ele. E só para complementar a informação do atletismo, ontem estava lendo... Ontem, quinta-feira. Estava lendo no UOL Sport uma entrevista com o Conte, que era o dono daquele laboratório Barco, que é quem fornecia todas as drogas pro pessoal do atletismo do mundo. E o cara falando, é muito fácil você fazer 6 mil testes durante a Olimpíada. Não tem que fazer na Olimpíada, tem que fazer 9 meses antes, 6 meses antes, quando os caras estão conseguindo o índice para ir para a Olimpíada. Depois o cara se limpa. Então acho que talvez da pessoa que fornecia o negócio,
os controles de dopagem talvez tenham que ficar mais espertos. E nos últimos 2 anos pré-Olimpíadas, e a próxima vai ser aqui no Rio de Janeiro, intensificar esse controle de dopagem, porque a gente sabe que são vários os esportes que têm uma mancha na sua história em função do doping. Bom, e só para lembrar, em 88, né, na equipe norte-americana de atletismo, havia a Florence Griffith Joyner, que também venceu os 100 metros e 200 metros rasos, estabelecendo novos recordes. E havia uma suspeita grande sobre ela ter utilizado substâncias dopantes ou não. E, por coincidência ou não, logo depois da Olimpíada de Seul, ela abandonou as pistas e veio a falecer, depois de alguns anos, de uma maneira bastante misteriosa e controversa. Mas enfim, o Usain Bolt para mim é o homem da Olimpíada, dificilmente vai ser superado, faltam 2 dias de provas ainda, mas acho que ele já garantiu o seu lugar no Olimpo, como bem disse Milton Leite. E provavelmente ele ainda vai ganhar a medalha de ouro no revezamento 4% pela Jamaica, os 3 primeiros são jamaicanos. Exatamente. É só um comentário para finalizar esse assunto, a comparação que ele fez da sua imagem com a de Cassius Clay, Muhammad Ali e Michael Jordan, já se colocando no patamar de ícones da cultura negra também. Uma ideia meio também pode se levar em conta como de marketing. Sim. Não, ele sabe mexer com as ferramentas do marketing. Muito consciente. Né? Bom, ainda sobre atletismo, Fabiana Miller foi a grande decepção brasileira. Eu não vou nem comentar o último salto que ela teria à disposição e ela acabou não saltando, alegando que o vento estava muito forte, ela ficou com medo de haver algum acidente durante o movimento com a vara. Mas o problema é que ninguém destacou na imprensa que ela já tinha tido 2 saltos anteriores. Um salto que valeu, em que ela pulou 4,50, uma marca muito baixa para o padrão dela, e um outro salto em que ela acabou não executando também. Então não foi por causa do vento do terceiro salto, da terceira tentativa, que ela deixou de participar da fase seguinte do salto com vara. A imprensa focou muito nessa última tentativa, esquecendo-se que ela estava mal na prova. Ela estava mal na competição, estava mal na Olimpíada. Né? A mesma coisa que aconteceu com a Mauro Imagem, você vai falar sobre isso, né, Papo? A Mauro Imagem também é uma decepção, mas a Mauro Imagem a gente já sabe que ela tem um histórico de altos e baixos. Né? E um histórico de lesões também bastante significativo. Uma suspensão por doping, né? Ela ficou parada 2 anos por causa disso. Diga, Tucamélio. Não, só foi veiculada uma justificativa, né? Primeira questão, o vento. Ventou para todos os atletas. E todos tiveram marcas abaixo de suas marcas normais, que se esperava para os Jogos Olímpicos. Né? A própria Izebaeva, na sua entrevista, estava muito feliz, dizendo que a grande pressão era voltar para casa sem uma medalha. Ela se considerava muito feliz por ter conseguido a medalha de bronze. É que a Fabiana Miller, eu acho que a grande rejeição da imprensa, da torcida brasileira, é a reação que ela teve depois de ficar desclassificada. Ela teve uma reação muito natural, ela assimilou naquele momento, de maneira muito tranquila, aquilo que para nós era motivo de indignação. Na verdade, eu acho que ela estava sentindo tanta pressão. Exatamente. Que ela se sentiu aliviada e ela estava feliz, se eu posso usar esse termo. A própria Mauro Imagem também se mostrou completamente aliviada depois que foi eliminada. Sim. E eu não sei se a ficha desses atletas cai dias depois, na noite seguinte, porque de fato a gente tem histórias no esporte brasileiro de atletas que são eliminados e que ficam aos prantos, e que se descontrolam e tem ataques de raiva, de ódio, de depressão. Né? E no caso delas, o que surpreendeu foi a tranquilidade com a qual elas lidaram com o resultado. Ao final, quem conseguiu ter o melhor resultado foi a americana, que conseguiu, diante das circunstâncias, ter o melhor salto. E houve uma explicação que, em segundo lugar, foi uma atleta cubana. E a explicação foi que ela treina numa pista de atletismo muito próxima ao mar e onde venta muito. Então ela já estava acostumada a saltar nesse tipo de ambiente, nesse tipo de clima. E a razão dela ter ficado em segundo lugar foi essa, apesar de não ter aparecido como favorita e nem ter uma marca... Ela não tinha uma classificação tão alta como as outras. Né? Então fica aí, mas eu acho que cria uma decepção, porque a própria Fabiana falou que estava com medo de cair fora do colchão. E quem acompanhou viu que algumas atletas caíram fora do colchão e continuaram lutando. Né? Se for pensar no risco, eu não vou participar do levantamento de peso porque posso quebrar o braço, como aconteceu. E teve um atleta cubano, masculino, no salto com vara, em que a vara quebrou. Né? Ele teve uma queda, felizmente... A imagem foi assustadora. A imagem é assustadora. Quebra em 3 partes, se eu não me engano, a vara. Então, bom, posso continuar com os meus destaques, Tucamélio? Fique à vontade. Bom, o Oscar Pistorius foi mostrado como grande exemplo de superação, né? Um atleta sul-africano que tem 2 pernas amputadas, ele corre com 2 próteses. Eu acho que é inegável o esforço, a motivação, a superação dele como ser humano.
Mas não me agrada a presença de alguém com 2 próteses disputando provas com pessoas que não têm membros amputados. Fica uma coisa meio marqueteira. É uma questão de igualdade de condições. Ele tem uma série de deficiências, né, que uma pessoa com 2 pernas não vai ter. Ao mesmo tempo, ele tem outros benefícios. Ele não vai sentir dores na panturrilha, ele não tem problemas de frieira nos dedos, não é verdade? Ele vai ter outros problemas. Mas eu acho que o esporte que defende a igualdade de condições de todos, eu acho que aí fere-se esse princípio de igualdade. Né? E não estou dizendo que ele tem vantagem, eu acho que na verdade ele tem mais desvantagens. Mas eu confesso para vocês que para mim foi uma cena triste vê-lo numa semifinal de 400 metros chegar em último lugar. Aquilo que é motivo de superação como ser humano, eu acho que como atleta não é motivo que deveria ser louvado. Diga, Luiz. Não, tem uma questão também que hoje é mostrado que essas próteses não trazem benefícios para ele, tanto que na explosão, principalmente, ele acaba sofrendo muito. Mas e daqui a 4 anos, daqui a 8 anos, será que vão aparecer outros atletas? Mas é o que eu acabei de dizer. Ele não tem, utilizando... Como ele não tem a parte do joelho para baixo, ele não vai ter nenhum tipo de lesão na panturrilha, no tornozelo, no calcanhar. Né, que para essas provas são articulações extremamente importantes. Então ele já tem esse benefício. Tem outros handicaps que são... E tem uma outra situação em relação aí à África do Sul como representante no 4%. Um atleta da África do Sul na eliminatória, ele foi desequilibrado por um atleta africano e caiu, do Quênia, e caiu. A Federação Sul-Africana entrou com um recurso para que eles pudessem ser classificados para a final, mesmo não tendo completado a prova. A queda é uma circunstância e todos ali estão passíveis de acontecer. E aí entra para mim no lance do marketing. Assim como houve queda nos 10 mil metros masculinos. O brasileiro no ciclismo. O Peçanha nos 800 metros que foi encaixotado, tropeçou em cima do cara. Não caiu, mas ele saiu da prova. E aí, João Paulo, circunstâncias do esporte. Essa prova dos 4 por 100 terá 9 equipes competindo. Quer dizer, nós temos 9 raias. A raia 1 não é usada porque ela fica para as provas de fundo, ela fica muito desgastada. Então, nas provas de velocidade, usa-se da raia 2 até a raia 9. Mas nessa haverá a raia 1 também ocupada, possivelmente pela equipe sul-africana. E também levar em consideração que o atleta com prótese, ele pode, sei lá, cortar a perna do atleta do lado, tanto que tem esse risco ainda, né? Há esse cuidado, porque se ele dá uma tombada pro lado, se esbarrar com o cara do lado, ele acaba prejudicando. É uma questão de igualdade. Eu não discuto a questão da superação dele, acho isso formidável, merece todas as honras que a gente possa dedicar a ele. Mas pro esporte eu não acho que seja uma coisa interessante, né? Aí só abrindo uma brecha também, Zeca, fica o caso de um atleta do tiro com arco, do que país que é? Da Coreia, alguma coisa assim? Da Coreia do Sul tinha um que era cego, praticamente cego, com uma deficiência que só tinha 10% da visão. Tinha 10% de um olho e 20% do outro. E conseguiu se destacar também. Então é outro caso a ser analisado, né? A gente cria algumas até porque situações muito polêmicas. De acordo com ele mesmo, em entrevistas, essa falta de visão teria uma forma de ajudar, porque ele conseguiria visualizar o campo de cores de uma maneira melhor, vamos dizer assim, que os outros. Bom, eu quero fazer uma menção honrosa, como tinha anunciado, a 2 atletas brasileiros que não ganharam nada, né, mas que chegaram às semifinais. A semifinal taekwondo, que é o Diogo Silva. Ele foi derrotado na semifinal e, segundo a Piri dizia aqui, ele não perdeu nenhuma luta, né, Piri? Não. Ele perdia no desempate. E o nosso Fábio Fleury, estávamos com ele assistindo a prova da semifinal, e o Fleury dizia, ele pedia a pomadinha, o spray, né, o aerosol analgésico. Ele lutou com muitas dores. Mas o que me chama a atenção é a expressão do atleta brasileiro, Diogo Silva, depois que ele foi eliminado. Né, e fiquei com pena de ver o esforço que ele teve. O Tuca levantava a questão, né, Tuca? Ele perdia durante a luta toda. Dava um golpe que lhe dava uma pontuação no último segundo e fazia o round de desempate e depois acabava sendo derrotado. E o outro é o Robenilson de Jesus, que é um boxeador de peso galo, que foi derrotado nas quartas de final também e se esforçou. E me chama a atenção, primeiro, os nomes deles, né? Um Silva e um de Jesus. Sim. Mostrar essa classe social brasileira que está sempre nesses esportes de muito combate e vigor físico. Só é lembrado em época de e que é aquilo que o sociólogo Pierre Bourdieu já levantava, que os esportes de muito contato físico, muito suor, normalmente são praticados pelas camadas mais pobres da população, né? E, infelizmente, são modalidades de pouca visibilidade também. O boxe
Só tem visibilidade aqui quando surge um fenômeno fora de série. Um Maguila que vai disputar peso Popó. pesado. Né? Bom, tenho só mais 2 questões. No último sábado foi adiado o jogo do Campeonato Brasileiro entre Flamengo e Atlético Mineiro no Engenhão. Eu acho um absurdo o adiamento desse jogo. O Atlético Mineiro hoje é líder do campeonato com um jogo a menos. Eu acho que isso também fere aquele princípio da isonomia, da igualdade. Ora, se o Engenhão não tinha condições de sediar essa partida, há um monte de outros campos no Rio de Janeiro, em Juiz de Fora, onde o Flamengo já jogou, apesar de ser Minas Gerais, mas em Juiz de Fora o Flamengo ia ter mais torcedor que o Atlético Mineiro. Mas eu acho absurdo o adiamento desse jogo, sabendo-se que 4 dias depois o Engenhão recebeu uma partida no Campeonato Brasileiro, não é isso? Exatamente. E o que fica mais estranho, né, Zeca? Qual foi a justificativa? O gramado não estava em condições, Ah, sim. o Botafogo jogou com o Palmeiras no Engenhão e o Fluminense jogou com o São Paulo. Seria no Engenhão, foi para São Januário, que é um gramado pior do que o Engenhão. Mas e o estádio da Cidadania em Volta Redonda? Um estádio que foram investidos milhões do governo estadual, milhões da prefeitura de Volta Redonda, e que durante algum tempo, inclusive na reforma do Maracanã para o Pan-Americano de 2007, esse era o grande estádio, porque o Engenhão estava em construção. Exatamente. Então, por que não se jogar em Volta Redonda e adiar? Acho que está virando muito corriqueiro a questão de adiar jogos. muito Adia esse fácil. jogo por qualquer motivo. E não sei porque o Flamengo teve esse benefício da confederação. Sabe porque a presidente do clube estava em Londres acompanhando as Olimpíadas? Não sei, né? E por último, eu não sei se vai ser um aplauso coletivo, mas nossa querida Andressa Piri Borzillo faz hoje o programa de despedida, meus caros. Depois de quase 2 anos e meio, ela, por motivos profissionais, deixará a cidade sem limites. Piri, fica aqui então o meu grande beijo. Um prazer ter participado de você nesses anos todos do GCF, do Observatório. Sucesso e volte que a casa é sua. Eu agradeço. Ok, só reafirmando que a opinião do Zeca reflete a opinião de todos os amigos da mesa. Com certeza. Você está ouvindo o Observatório do Esporte aqui na Rádio Nesp FM. Tuca Américo, o que você preparou aí pra gente, além do vôlei, é claro? Antes do vôlei, então. Antes do vôlei, só pensando no futuro, meu amigo Zeca Marques. Né? Bola Já de cristal? começou uma bola de do cristal. futuro de quem? Do vôlei? Meu que futuro? eu olhei pra brilhante cabeça de Zeca Marques e imaginei uma bola de cristal. É o seguinte, já começou a corrida e a disputa pela exclusividade dos direitos de transmissão dos Jogos eu vi Olímpicos essas cifras. de 2020. Isso. Então vamos às cifras. Quais são as cifras, Tuca Américo? Assustadoras, minha amiga Piri. Para vocês terem uma ideia, em 2004 a Globo pagou 5 milhões de dólares pelos direitos de transmissão dos Jogos Olímpicos. Em 2008, isso subiu para 15 milhões de dólares. 200%. Isso. Aí o Zeca vai fazendo a correspondência em porcentagem. Nosso economista. Zeca de Souza. Tá? Londres, que a Record comprou com antecedência, a Record pagou 60 milhões de dólares. Que inflacionário. Uma bela inflacionada. 400%. Isso. Pro Rio de Janeiro, que vai ser dividido entre Globo, Record e Bandeirantes, o custo foi de 200 milhões de dólares. Gente, mas esse já negócio perdi as contas. Perdeu as contas. misturou. Progressão geométrica. Colocaram muito zero aí agora. Traz HP. Mais de Traz 300%. HP. E a expectativa para os Jogos 2020 gira em torno de 250 milhões de reais. E isso entra na questão que a gente jogou para outros programas passados, de que vale a pena todo esse dinheiro, já que a gente tem agora uma demanda diferente para atingir, para conseguir assistir e acompanhar Jogos Olímpicos. Tem muita gente acompanhando de diferentes maneiras. É necessário todo esse dinheiro para ter essa exclusividade? Então, eu não sei. Eu acho que, por exemplo, esses Jogos de Londres, para a Globo foi lucrativo, porque eu acho que a Record não soube capitalizar do jeito que deveria a transmissão. Então as pessoas que realmente gostam de esporte estão acompanhando em outras... Quem tem acesso, é lógico, né? Estão acompanhando em outras plataformas ou de outros É que é complicado, modos. Tuca. A Record tem um canal aberto. Tem só um canal. E quem tem TV fechada tem à disposição 4 canais de Sport TV, 3 na ESPN, tem Band Esportes. Não, concordo, Zeca, mas eu acho que com essa proliferação tô e concordando acesso com você. da classe C, existem possibilidades. Então, quer dizer, um plano de uma TV a cabo já não é uma coisa tão longínqua. Exato. Né? E as pessoas, mesmo para quem tem acesso a uma transmissão tipo Terra, que a gente já comentou aqui, o portal Terra, você tem uma oferta de modalidades que nem a TV a cabo, nem o Sport TV, tanto pela NET ou pela Sky, consegue suprir. A gente já falou aqui na semana passada, a melhor cobertura da internet brasileira é a do Terra. É a do Terra, eu acho que a melhor cobertura brasileira é a do Terra.
Qualquer plataforma. Né? Mas realmente eu acredito que é um salto. Isso também mostra, Peri, eu creio, o inflacionamento do mercado esportivo diante das plataformas midiáticas. Né? E principalmente Existe o lance hoje uma da demanda televisão. Né? Eu acho que a gente até. Outro também assunto que a gente falou aqui, essa questão de como o esporte, como a televisão, essa questão do HD, do 3D. A transmissão de um jogo esportivo, ele dimensiona, a dimensão é muito maior por essas novas tecnologias do que uma transmissão, enfim, de qualquer outra coisa que passa na televisão. E o que pode parecer, viu, Peri, também um grande investimento, quando você compara com outros, por exemplo, um filme. Isso. Um filme top de Hollywood está beirando isso, 250 milhões de dólares. E você pensa que é um evento de 20 dias, que vai ter um público em nível mundial. Eu acredito que ainda tem margem para esse preço subir bastante, tem bastante espaço para subir, para inflacionar isso. É que isso aí, para a emissora, isso é só o direito de transmissão, ainda tem todo o custo de levar a equipe. A equipe, por exemplo, que o Sport TV levou para Londres é gigantesca. A gente só vê a parte que fica na frente das câmeras, mas você pode pensar em pelo menos mais 4 profissionais para cada um que está à frente das câmeras. Então é muita gente. Talvez a delegação Globo Sport TV seja maior do que a delegação brasileira. Com certeza. Tá? Então, andando um pouco mais, eu falei que ia retratar aqui o caso da Adriana Araújo, que foi a pugilista brasileira, a primeira medalha do boxe feminino. Lógico que é a primeira vez também que o esporte participa dos Jogos Olímpicos, mas é a segunda medalha na modalidade do Brasil, né? A outra medalha foi em 68 com o Servilho. Isso, no México. Agora o que fica aí de recado da Adriana é que ela mandou um recado para o presidente da Confederação de Boxe, né, o Mauro Silva, que falou que ela era meio paraquedista. Então, né, nas entrevistas logo após a vitória, que garantiu, na verdade a derrota que garantiu o bronze, né? Vou roubar aqui a citação do UOL, do texto da Adriana. O presidente da confederação despreza o boxe feminino e masculino. Eu fui humilhada por ele. Ele falou que eu não tinha condições de me classificar. E essa medalha cala a boca dele. O povo não sabe das coisas que acontecem. Eu não caí de paraquedas assim. E ela reclamou também a questão da política dos esportes, que a gente vai falar também já na sequência, que já discutiu isso com o Zanetti, a questão de aonde o atleta quer treinar, qual equipe que melhor atende os anseios desse atleta, até para acolher esse atleta para que ele tenha os melhores resultados. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. O que vocês acham do regulamento do boxe, em que não há disputa de terceiro e quarto lugar, então quem perde no final já tem medalha de bronze? Porque isso não se repete no taekwondo, não se repete no judô. Acho que não se repete nenhuma outra, né? Pra mim, é meio estranho, né? Eu confesso que acho pro Brasil foi bom, porque a gente garantiu medalhas, né? Vamos dizer assim. Mas eu acho que fica diferente dos outros. Eu acho que poderia haver uma resolução aí pra... Zeca, você como árbitro, a regra é uma convenção. Então, a partir que está convencionado de todos... Que eu acho que então, ou valeria para todas as modalidades de lutas, ou então não vale para nenhuma. Né? Porque é estranho que o atleta com uma luta a menos tem uma medalha. Todas as outras modalidades têm essa luta pelo E a própria repescagem, né, que existe no judô, eu sinceramente, legal, é mais uma oportunidade de premiar quem tanto lutou para chegar ali. Mas a repescagem é bastante questionável. Você perde, o campeonato é eliminatório, são lutas mata-mata, como a gente gosta de dizer. Perdeu, tá fora. Infelizmente, você pode ser o melhor atleta do mundo. Eu só vejo uma possível explicação. O Flávio Canto, que já foi medalhista de bronze também, né, na última Olimpíada, no judô, ele disse o seguinte, que quem vai para a disputa do terceiro e quarto ganha o bronze, ele tem um sentimento de vitória muito maior do que quem vai para a final e perde e fica com a prata. Então, nesse caso, o bronze vale mais que a prata. Tem uma valorização da valorização maior. Então, quando a semifinal já vale o bronze pro derrotado, na verdade está valorizando mais a final ainda. Né? Porque ali é ver quem vai... Eu duvido que um bronze desse do boxe vai valer mais do que a prata de quem perder a final, no boxe feminino. Mas enfim, é uma discussão aí interessante. Talvez a nossa produção poderia entrevistar a Confederação Brasileira de Boxe e tentar entender o porquê
disso valer para o boxe, não valer para outras confederações, outras modalidades. Tá, uma coisa que, continuando o assunto da Adriana Araújo, ela também afirmou que ela gostaria muito de continuar os treinamentos com o técnico de origem dela, que é o Luiz Dória, né, que treinou o Popó e treinou o Júnior Cigano também. Ela que é baiana também. Ela que é baiana, então existe um centro de treinamento, e diz que ela foi obrigada a vir para São Paulo, Isso. a treinar longe de casa. Houve uma matéria especial dos canais ESPN contando essa história do saga. tempo. E ela reclamou que muitos atletas até ficam em depressão por essa situação. Tá? E para finalizar esse tema, saiu uma tabela, um infográfico comparativo no UOL, falando das semelhanças. Tem algumas coisas são bem infantis até, mas algumas são interessantes que vale a pena destacar. Uma comparação entre a Sara Menezes e o Arthur Zanetti, os dois por hora, né, quando a gente grava esse programa na sexta-tarde, os dois únicos atletas brasileiros que têm medalha de ouro. Então eles treinam nas cidades onde nasceram. Então, quer dizer, não foram tirados do seu ambiente, estão lá confortáveis, perto da família e tal. Tem os mesmos técnicos da base, e são esses técnicos que os levaram ao sucesso olímpico. Né? Não se prepararam, como a Piri apontou no começo do programa, não se prepararam em grandes clubes ou centros de treinamento da modalidade. Pertencem a confederações com patrocínios próprios. Investem no próprio centro de treinamento. E, ao contrário do que eu próprio afirmei aqui, eles estiveram no pódio, né, em campeonatos mundiais recentes. Então acho que isso dá um raio-x para a gente pensar o que seria importante investir para garantir a tranquilidade dos atletas, uma vez que a gente percebeu que muitos atletas estão com essa segurança, esse problema em relação à segurança psicológica durante a participação nos Jogos Olímpicos. Atletas que chegam com potencial e não efetivam isso dentro da arena, do ringue, da pista, da quadra. Ok? Então acho que são temas que a gente tem que pensar. Bem, fechando, para não dizer que não falei das flores, vamos falar rapidamente, que o nosso tempo está correndo, do vôlei, né? A dupla feminina Larissa e Juliana, eu fiquei decepcionado na semifinal com as americanas, eu acho que elas tinham condições plenas de estar na final, de jogar a final, de pelo menos garantir uma prata. Alguns afirmam que estava chovendo, estava pesado o campo, a bola estava ali, mas estava só do lado da quadra. Do lado da quadra. Então isso é esse não, tipo de desculpa que não cola. Tá? O Emanuel e o Alisson no vôlei de areia de praia masculino. O Emanuel, eu acho que a gente tem que louvar o Emanuel. Uma pessoa de 39 anos que... Jogar no nível que ele... Jogar em nível mundial, garantir uma medalha de prata. Então, por mais que o Alisson tava com uma carinha meio de arrependido, de bebê chorão no pódio, a gente notava na face do Emanuel que ele tava completo. Tava sereno, tava feliz, né? Muito tranquilo. Então acho que já entrou para a história do vôlei de praia, temos que louvar a atuação. Mas que tinha chance de um ouro? Tinha. Até porque o segundo set ganhou com muita facilidade. Tá. Conversava ontem com meu amigo Zeca Marques a questão do vôlei feminino. Eu acho que o time tem seus méritos, e isso mostra que numa preparação para Jogos Olímpicos tem que pensar em duas etapas totalmente distintas. E o basquete mostrou isso também. Então você tem uma fase classificatória, a Copa do Mundo é um pouco assim de futebol. A Itália sabe isso mais do que ninguém, Tucamé. A Itália no futebol, né? Fazer uma fase de classificação ruim e aí disparar nos mata-matas. Lógico que não a primeira fase tão ruim como fez o feminino, que quase foi desclassificado. Mas entrou com uma força de vontade nessa fase final, que nós já temos uma prata garantida. Tá? E enquanto a gente grava, o Brasil está jogando, né? O Brasil conseguiu reverter, e temos aí uma chance, eu acho que difícil de bater o time americano na final. Talvez existe a condição de ter duas finais, tanto masculino quanto feminino, com Brasil e Estados Unidos. Eu senti... No masculino, os Estados Unidos caiu fora. Desculpa, tá certo. Brasil e Rússia. Acho que Brasil e Rússia repetiu o jogo. E contra a Rússia, o Brasil costuma jogar bem. É um jogo imprevisível. Eu senti, não só pela reação, sim, o jogo contra a Rússia feminino foi muito difícil e a vitória foi suada, do jeito que a gente fala, mas eu sinto que ali a equipe já se sentiu vitoriosa. Sim. Depois contra esse jogo. Na semana passada eu pontuei aqui uma jogadora que não tinha feito nada até então, que foi a Thaísa. Sim. E que jogou muito bem. Tem potencial. Ela provavelmente não tem ouvido o Observatório do Esporte, mas tá calando minha boca, que de lá em diante ela resolveu jogar. A própria Jaqueline jogou inclusive melhor. Fez 24 pontos na semifinal contra o Japão, inclusive vários de bloqueio. Então a central do Brasil, tanto ela quanto a Fabiana, as duas centrais, resolveram
vamos dizer assim, jogar. Estão num nível muito melhor. E com isso, o time todo melhorou. E o Brasil conseguiu a confiança da Sheila, que trouxe responsabilidade para ela. Quero voltar ao vôlei de praia. É que, na verdade, também fiquei surpreso de ver, no pleno verão londrino, jogos com temperaturas muito baixas e com chuvisco e com chuva. Quer dizer, a gente sabe que em Londres isso é uma característica do clima da cidade. Mas no pleno verão europeu, quer dizer, eu acho que de fato para o atleta brasileiro que pratica vôlei de praia e tem uma costa litorânea em que a temperatura mais baixa é em torno de 23 graus. O calor joga a favor. Jogar com 15 graus, né, 14 graus com chuva, e você viu que a dupla feminina, inclusive, jogou com uma roupa de frio. Uma malha por baixo. Uma malha por baixo do biquíni, do top. Eu acho que isso influencia, mas uma vez que você está se preparando para um jogo, tem que estar aclimatado. Não estou justificando a derrota, estou dizendo que foi uma condição atípica ver uma competição de vôlei de praia com tamanho sim, claro. Temperatura tão baixa. É um verão londrino com uma cara de irlandês, né? O contraponto é que esses atletas, eles disputam todo o circuito mundial na Europa, na Ásia e disputam jogos com esses contratempos climáticos. Então não dá para dizer que eles jogaram em Copacabana o ano inteiro, foram lá, pegaram chuva e frio e sentiram. Então eles já são acostumados a jogar em Portugal, jogam na Espanha, jogam na França, na própria Inglaterra. Mas enfim, na Olimpíada do Rio não haverá desculpa então, pro vôlei de praia. A chuva pode acontecer e bastante, né? Vamos lembrar que cidade litorânea... Menos que em janeiro, né? Mas menos que em janeiro, mas bem de qualquer forma... Tá, para finalizar só a questão do vôlei, é o seguinte, eu acho que o vôlei conseguiu cumprir a sua meta nos Jogos Olímpicos. Eu sempre falo aqui que eu acho que o vôlei brasileiro, se ele conseguir se manter entre os 4 em nível mundial, eu acho que ele fez o seu papel. Ganhou medalhas. Né? O feminino e masculino no praia e o feminino masculino na quadra já tem medalha. Já tem medalha garantida. Então esperemos agora o resultado do vôlei masculino. É isso. Papa? Um tema só retomando do atletismo, que foi a Malrin Maggi. A Malrin também por problemas com o vento, não conseguiu o salto. A Malrin que já tem um histórico de contusões bastante grande. Mas acho que a forma com que foi deixa um sentimento de frustração, porque é mais uma daquelas atletas que durante 4 anos vendeu-se a ideia de que poderia chegar a Londres brigando realmente por uma medalha, não por um título que com a idade que a Malrin está hoje, talvez fosse demais a medalha de ouro, mas por uma medalha que fosse uma medalha de bronze. E aí, por causa do vento, não tem aceleração para a corrida, ela dá uma entrevista que na realidade é uma incógnita, dizendo que estava feliz por não sair quebrada da área de salto. Então como que ela chegou? Quebrada. Então vamos lá, vamos pontuar o porquê desse quebrado. Eu tô com uma contusão de quadril, tô com um ligamento do joelho rompido, não consigo mais aceleração. É que ficou estranho que a contusão só aconteceu depois do resultado negativo. Mas isso é uma prática comum para os atletas brasileiros, né? Não justifica antes. Tô aqui, mas não tô em plenas condições porque eu tenho uma lesão de quadril, não posso saltar da forma que eu gostaria, não consigo acelerar. Aí não, na derrota vem e apresenta diversas justificativas e quase sempre sem nexo. Visivelmente, João Paulo, ela não tinha velocidade antes do salto, né? E uma coisa que foi destacada na transmissão do Sport TV pelo André Domingos, que é um ex-atleta brasileiro. O André Domingos foi medalha de prata no revezamento 4x100 em Sydney 2000. Medalha histórica. Estou vendo aqui, Tucamérico, o André Domingos tem a segunda melhor marca dos 100 metros, só atrás do Robson Caetano. Ele cravou 10,06, o que pro Usain Bolt é o tempo de tomar café e escovar os dentes. Costas. Quem falou? O Carlos Napolitano, né? Nossa futura contratação, disse que o Usain Bolt correndo de costas também chegaria em primeiro. Mas o André Domingos, que tem feito bons comentários, aliás, na transmissão do Sport TV, até porque ele esteve em 4 Olimpíadas, né? Ele disse isso, que ela não tinha velocidade para o salto. A gente nitidamente percebia que ela chegava sem força. E por isso que o salto era muito fraco, muito, muito curto. E para complementar os meus assuntos aqui que eu quero trazer à discussão, o basquete. O basquete que chega na 5ª colocação. Acho que se a gente pegar a parte histórica da coisa, 16 anos depois, chegar em 5º, ótimo. Analisar a desclassificação, aí outro ponto, acho que aí é onde a gente tem que realmente analisar. Por quê?
Nós tivemos problemas de jogadores que não apareceram na derrota para a Argentina. Anderson Varejão, pivô titular do Cleveland Cavaliers da NBA, jogou 7 minutos. A tática que foi usada pelo time argentino na derrota foi de deixar o Marcelinho Huertas jogar. E deixando o Marcelinho Huertas jogar, o time não jogaria no garrafão. E uma das deficiências do time argentino é o Luiz Scola, que é o seu grande pivô, na marcação. Ele é muito bom no ataque. E ele já estava com 2 faltas. E o Brasil não fez jogo de infiltração, jogo interno. Muito chute de 3. Então a mesma tática usada em 2010 foi usada agora. O mesmo técnico, que é o Manhano, um excelente técnico, mas que errou. E errou de novo. Ele já tinha ido muito mal na primeira fase. Mexidas no time, muitas vezes mexidas repetitivas que não faziam quem estava em quadra aquecer. Não dava tempo do cara aquecer, o cara jogava 1 minuto e saía. E deixava o time um pouco óbvio. E aí você pega uma desclassificação para um time superior, apesar de mais velho, mais cansado. A gente pode dar um monte de adjetivos pejorativos pro time da Argentina, mas um time que na linguagem do esporte não foge do pau. Mais experiente. Mais experiente, um time que soube controlar o jogo. A hora que o Brasil deu aquele abafa que poderia ter chegado até o empate se não fosse o Leandrinho errar uma bandeja, e o Leandrinho mais uma vez com a bola decisiva, e isso é um fato que deveria ter sido pensado na preparação. Você tem pegado no pé do Leandrinho, João Paulo Benini. Não sou eu que pego no pé do Leandrinho. É de quem acompanha basquete pegar no pé do Leandrinho. O Leandrinho é um bom jogador, mas é um coadjuvante. Ele não pode ser o jogador decisivo. Ele não é o protagonista. Ele não é o Ginóbili. Ele é um sexto jogador, né? Ele sempre foi sexto jogador. Aqui em Bauru, quando ele foi campeão brasileiro pelo Tilibra Copimax, ele era o jovem, a potência física num time muito experiente. Um time com Josuel, com Vanderlei Mazzucchelli, com Raul, inclusive pai do Raulzinho que tá na seleção. Então, não deu para entender o porquê na mão dele. Mas um sexto jogador não é o mais indicado para fazer uma cesta? Não. Sem trocadilhos? Sem trocadilhos? Não, nem um pouco. E isso é uma coisa que falta ainda no time brasileiro. Bom, você já analisou o Varejão e o Leandrinho. E o Nenê? O que você tem a dizer? O Nenê jogou no sacrifício. O Nenê no sacrifício, e o Nenê, mais uma vez, pra mim o grande problema do Nenê é a cabeça do Nenê. É ele entender que, com o porte físico que ele tem, ele passa por cima de talvez todos os pivôs. Sim. Talvez só o Tyson Chandler, maior que ele, mais forte do que ele, do time norte-americano. Ele não ocupa o espaço do jeito que ele queria. Envergadura, o Nenê é maior que qualquer outro pivô que tava jogando. Os pivôs de nível. A Tunísia tinha um cara de 2,21, mas que nunca tinha entrado numa quadra de basquete na vida. A China também. Os pivôs com nível internacional, o Nenê era o de maior porte físico. E ele usou isso muito pouco durante o campeonato. Apanhou muitos rebotes, principalmente defensivos. O destaque dele até foi isso. Mas na parte ofensiva falhou. O Thiago Splitter, e até foi, de certa forma, crucificado por ter errado uma quantidade absurda de lances livres. Só que de ganchos também. Mas o lance livre é a hora que todo mundo para e vê olhar o cara chutando. Como se ele tivesse mais evidenciado. Ele é ele, a bola e o cesto. E o Thiago Splitter errou vários. Só que quem acompanha o Thiago Splitter sabe que esse sempre foi o grande problema do Thiago Splitter. E aí a declaração do Manhano, quando questionado se os lances livres tinham decidido a classificação ou não, falou, olha, não são em 45 dias de treinamento que você consegue corrigir o lance livre. O cara tem que treinar desde a base, é um fundamento. Então, talvez os jogadores devessem pensar com mais carinho nos lances livres, porque realmente decide jogo. Não acho que tenha sido o primordial para o Brasil perder. O Brasil não tinha o definidor, o fechador de jogo. E aquilo que você falou também, o técnico perceber que é o ponto fraco do jogador e administrar de uma maneira que ele não seja o mais marcado. E a Argentina, por outro lado, usou dessa artimanha, desse artifício de fazer as faltas justamente no jogador que sabia que era 1 para 1, uma dentro e uma fora. E ele saiu com 50% mesmo de aproveitamento nessa partida. Então, você, de repente, usar mais o Varejão, usar mais o próprio Nenê, o jogo de costas, que a Argentina estava com dificuldade para marcar. O Pipa Gutierrez, que é o pivô reserva da Argentina, deitou e rolou em todos os pivôs brasileiros.
Só não acho que agora tem que chegar a caça às bruxas. Ó, esse time não serve mais pra nada, tem um monte de gente contrário. velha. Não, time de potencial. E aí, até trago à mesa o comentário do Fábio Sormani, que é uma pessoa que começou no esporte aqui de Bauru, na imprensa bauruense, e hoje tá comentando pra Record, comentou pro IG, tem uma coluna no IG. Ele falando, gente, agora que nós conseguimos montar um time, não dá pra chegar pro Alex Garcia, pro Giovannone e falar assim, vocês não servem mais. O processo de transição, ele tem que ser gradativo, até porque nós não temos na molecada os substitutos para esses velhos. Principalmente do Alex. Principalmente pro Alex, que talvez seja o melhor marcador de toda a Olimpíada. Então, vamos devagar. O Marcelinho Machado, 37 anos, esse não vai chegar, esse não tem condições de chegar. Os outros, de repente, podem chegar à Olimpíada de 2016. E nós temos daqui a 2 anos um campeonato mundial. Então não dá pra você agora não. Esses não servem mais, vamos pegar a safra nova. Não foi um vexame. Você só quer o Leandrinho no banco, é isso? Eu quero o Leandrinho sem protagonismo em lances decisivos. Protagonismo, nós não temos hoje esse jogador, o menos, vamos dizer aí, entre aspas, pipoqueiro, é o Huertas. Sim. Então que jogue pra ele, ou que jogue num pivô. Porque no pivô é aquela coisa, ele vai fazer o ganchinho e vai tomar a falta. Na pior das hipóteses, vai pro lance livre. O que não dá é pra jogar num cara que abaixa a cabeça e bate com a cabeça no peito do pivô, como é o caso do Leandrinho. Luiz tá pedindo bola no garrafão. E completando no basquete, Papa, tem também a questão que os jogadores do Brasil que atuam no garrafão, eles também atuam na NBA, que lá o lance livre é um fundamento não muito cobrado, né? Dá pra ver claramente isso na seleção norte-americana, que destroem enterradas, arremessos de longe, chega na hora do lance livre, parece uma displicência do jogador em cobrar, tanto que o Carmelo Anthony, que era um dos cestinhas da seleção norte-americana, não tem um bom aproveitamento de lance livre nas próprias Olimpíadas. Aproveitar, já vou fazer também o meu destaque aqui, que eu tinha falado do... Só lembrar que a gente discutia fora do ar que o Shaquille O'Neal, pra mim, não foi um jogador completo, porque ele justamente pecava nos lances livres, não é, Papa? Ele foi um jogador que teve o seu destaque, ele foi, digamos, pra mídia, o sucessor do Michael Jordan, e tinha problemas, ele não chegava aos 50% do Thiago Splitter. E depois, na mudança de time dele, do Orlando Magic pro Lakers, ele chegou num time que quem mandava e quem continua mandando é o Kobe Bryant. Então lá ele teve problema, o Karl Malone quando sai do Utah Jazz e vai pra lá, pro time de 2003, 2004, teve problema. Aquele time só perdeu a final pro Detroit Pistons porque a briga de vaidades foi maior do que o espírito esportivo. Você está dizendo que Shaquille O'Neal não coube no Los Angeles Lakers, é isso? Não coube. Bom, eu tinha destacado o Robert Harting, que é o alemão que foi ouro no lançamento de disco e saiu fazendo uma comemoração efusiva. Também fazer o destaque para uma dupla sueca, né, que vou abrasileirar os nomes aqui deles, é o Max Salminen e Frederic Loff, que foram ouro na classe Star, justamente a classe que Robert Scheid e Bruno Prada foram bronze. A Fórmula 1 da vela. A Fórmula 1 da vela. Curioso, né, que a dupla britânica que estava levando o ouro até a última regata, ficaram marcando, né, os brasileiros, falaram, não, vamos deixar os dois para trás aqui da gente. A ordem era britânicos, brasileiros e os suecos em terceiro, né? E muito atrás até na classificação, eles estavam, eu acho que tinham 8 pontos perdidos atrás dos brasileiros e 12, eu acho, atrás dos britânicos, e a regata podia até 20 pontos perdidos. E os suecos ganharam a regata e os britânicos ficaram em oitavo, os brasileiros em sétimo. E aí acabou acontecendo o que ninguém acreditava, que era aquela dupla em terceiro que estavam dando nada, acabou levando ouro. Já que você falou que é a Fórmula 1 do iatismo, lembrou, acho que o Mundial de 87 da Fórmula 1, que o Nigel Mansell ficou disputando com o Nelson Piquet a vitória e acabou caindo no colo do Alain Prost, que venceu na Austrália e foi campeão mundial pela primeira vez. Não, 87 campeão mundial foi o Nelson Piquet. Então foi 86. Foi 86. E também destacar o argelino Taoufik Maklouf. Mais ou menos assim o nome dele. Pede pro Tuca pronunciar esses nomes aí. Você sabe dizer esse nome aqui, Tuca? Deixa eu ver se o meu árabe tá ok. Taoufik Makloufi. Taoufik Makloufi. É uma enciclopédia.
Deve ser parente do Maluf. Bom, esse argelino ele foi desclassificado nos 800 metros, acabou sendo motivo de humilhação até, né, por causa disso. E depois, na prova seguinte que ele competiu, foi a de 1.500 metros, e ele levou o ouro. E com o ouro foi a redenção total, a comemoração dele foi, sabe, mais que um alívio, né? Foi um desabafo ali naquele ouro nos 1.500 metros. Então deixar aí o aplauso aí para esse atleta também, que o Tuca acabou de pronunciar o nome, Tufi Maklofi. E aí fica aí o meu aplauso para esses 4 atletas, né? Uma dupla e esses 2 aí que conseguiram ouro aí de maneira surpreendente. Temos os destaques da Piri também. Piri, o que você traz pra gente? Como eu já havia adiantado aqui na nossa escalada do Observatório do Esporte, primeiro um comentário breve sobre o Taekwondo, e aí eu queria colocar até a fala do Diogo Silva após a luta. O Zeca que já comentou sobre a participação dele, e que eu disse, né, no fim ele não perdeu nenhuma luta, empatou e foi decidido pelo juiz e acabou não levando nenhuma medalha. Mas ele disse uma coisa que é muito verdade e que me chamou a atenção. Ele disse assim, agora voltar pro meu buraco, porque sem medalha eu tenho que voltar pro buraco. A medalha é o que me daria a exposição. Eu não levo ela para casa, vou voltar pro meu cantinho, como se diz, seguindo os meus treinamentos no meu clube, com a ajuda dos meus pequenos patrocinadores, enfim, para quem sabe voltar. Dia o Banco do Brasil poder Exatamente. investir. E o Diogo, que é um dos atletas que mais se posiciona politicamente, inclusive cobra dos seus companheiros atletas uma posição, posicionamento, para que os atletas não sejam marionetes na mão de dirigentes. Então o Diogo, além de, se ele tivesse conquistado essa medalha, o espaço que ele teria, inclusive para discussão de ideias, seria um ganho sensível para o esporte brasileiro. E essa fala brasileiro. deixou muito claro isso. E aí o único comentário que eu faço é que eu acompanhando as lutas do Diogo, eu achei a forma de julgamento e arbitragem um pouco confusa. Lógico que a gente não tem o costume de acompanhar lutas de taekwondo todos os dias na televisão, mas ainda deixou a desejar algumas coisas. Eu tô falando como telespectadora, ficou meio confuso, mas enfim, pra mim, méritos ao Diogo de ter chegado onde chegou com uma lesão no pé, no tornozelo, que para um lutador de taekwondo é fundamental para ter uma boa participação. E uma outra no quadril, que ele chegou com essa lesão já nos jogos, mas talvez por essa possibilidade da exposição, o cara fez o que pôde, milagre aí para conseguir estar no tatame. E eu quero destacar o boxe, a gente falou da Adriana Araújo, e eu quero destacar aí uma família de campeões, porque temos 2 irmãos lutando por medalha. O Esquiva Falcão, na categoria 75, já está garantido na final. E após vencer um ex-Big Brother, como informou nossa produção, o britânico Ogogo, ele chegou a essa... que pro Brasil já é um recorde, né? O Brasil chegar numa final do boxe olímpico. O Brasil só teve, como a gente comentou, a medalha do Servilho no bronze. Então tá aí já uma marca da família Falcão, que tem como pai o Touro Moreno, também ex-lutador de boxe. E o outro irmão, que é o Yamaguchi. Ele tá na final, não tá na final, tá na semifinal, disputa hoje, né, nessa sexta-feira, que a gente tá gravando na sexta-feira, com possibilidades também de ir pra final do boxe na categoria 81 quilos. E eu queria destacar que eu fui ler algumas coisas sobre a família, né, de lutadores, e eis que descubro que o senhor Touro Moreno tem 18 filhos. É a família que vive no Espírito Santo, né? Eu fiquei surpresa ao ler essa manchete. Outros filhos deles... do Touro Moreno também são pugilistas, mas aí acho que é um privilégio para uma família humilde. Eu vi muitas matérias relacionadas aos dois. Você vê que é uma família realmente de origem muito humilde, típico brasileiro, que lutou e que treina ali. Ele estava com dificuldade de se comunicar com os pais. Exatamente, os pais já chegaram a contar que não tinham lugar para morar, enfim, aquela dificuldade de sempre. E aí você ter 2 filhos com chance de ganhar medalha de ouro numa Olimpíada. Mas com 18 filhos é difícil para qualquer família, né? Não, com certeza. São lutadores. Você só vai falar de quem ganha, vai falar do Federer hoje, não? Não, então, eu tava aqui como meu último destaque, eu que torci muito para Roger Federer levar essa medalha de ouro, mas eu sinto no Federer um sentimento muito semelhante ao de Manuel. Lá na disputa, enfim, ele saiu com a prata, uma revanche, né, entre Federer e Murray,
E fizeram a final de Wimbledon e repetem a final nos Jogos Olímpicos na mesma quadra. E o Murray consegue, enfim, é como se fosse um alívio. Eu senti ele, assim, de alma lavada ao levar essa medalha. E um Federer muito, muito tranquilo, muito consciente. Missão cumprida. E eu não vou deixar de parabenizá-lo, enfim, porque é um tenista, assim, sem sombra de dúvida, um dos melhores. Piri, só um acréscimo ao que eu falei. Na quinta-feira, 2 títulos históricos completaram 20 anos. E eu gostaria aqui de fazer a menção aos 2. Você vai forçar meu esquecimento agora. A primeira, do vôlei. Sim. O vôlei da equipe do Zé Roberto Guimarães, que pode chegar ao tricampeonato olímpico. Em Barcelona, 92, aquela equipe com Maurício, Giovanni, Carlão. O pessoal que foi entrevistado aqui pelo Observatório do Esporte. Na quinta-feira comemorou-se 20 anos daquela vitória épica, com o Marcelo Negrão fazendo o ponto final frente ao time da Holanda. E nesse mesmo dia, o Dream Team americano, o real Dream Team americano. O de verdade. O primeiro e único. Primeiro e único, com Johnson, Jordan, Larry Bird, Pippen, Malone, John Stockton. Também vencia a Croácia na final por 40 pontos de vantagem, numa equipe que acho que nunca no esporte mundial nós vamos conseguir chegar perto do que aqueles caras representaram. A discussão de se jogaram melhor ou pior, se esse time atual joga mais ou menos, mas o que representou a afirmação do basquete americano como superior a qualquer outro esporte coletivo. E o meu último aplauso é o Observatório do Esporte, a equipe do Observatório do Esporte, por todo esse tempo aqui, foram 2 anos. Eu acho que a gente parece um serviço público para as pessoas. E eu queria agradecer apenas por tudo que aconteceu. Você chorou quando o Sócrates morreu, não vai chorar hoje? Agradecer por tudo que aconteceu aqui nesses últimos 2 anos. Uma salva de palmas para Piri, por favor. Bom, e você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Repetindo, www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o site do nosso programa. O endereço é www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. Repetindo, www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. E o Observatório do Esporte está também no YouTube. É só digitar lá e ouvir nossos programas na íntegra. E o Observatório do Esporte chega ao fim. Locução de Andressa Borzillo e Luiz Moraes. Comentários de Zeca Marques, Tuca Américo e João Paulo Benini. Equipe de reportagem Rodrigo Pessoa, Gabriel Cortes, Fernando Martins e Fabiane Carrijo. Direção de Fábio Fleury, produção técnica Silvestre Oliveira. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. O Observatório é coordenado pelos professores doutores Marcos Américo, Ângelo Sotovi Aranha e José Carlos Marques. Até a próxima! Até lá! A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.